Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Henrique Antônio de Moraes, engenheiro agrônomo e pesquisador da Teste Agro. O tema da nossa entrevista será dessecação, antecipação de colheita da soja. E aí, Henrique, prazer receber você aqui. Muito boa tarde, Ronaldo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Cara, vamos falar de um tema que já está na hora, né? Que é a dessecação. Então, eu acho Exatamente. que assim, em primeiro lugar, vamos trazer a definição da dessecação? Bom, Ronaldo, o tema realmente é o do momento e tudo indica que a partir aí dessa semana nós já temos um grande número de áreas que vão ser dessecadas com o objetivo de antecipação de colheita de soja. O termo dessecação geralmente ele é utilizado em duas. Nós temos a primeira questão, que é a dessecação de soja, não a dessecação de soja, mas dessecação de áreas para o plantio da soja, que também a gente usa o termo dessecação. Na fase atual, nós estamos fazendo a dessecação com o principal objetivo, vamos entender isso muito bem, o principal objetivo é a ação de colheita da soja, mas não quer dizer que essa dessecação seja somente com esse objetivo, ele tem outras funções para isso, tá bom? Certo. Você poderia dizer quais outras funções são essas? Sim. Bom, vamos lá. Primeiramente, nós temos a questão de, muitas vezes, o agricultor faz uma antecipação dessa colheita de soja com o objetivo de buscar os melhores preços, uma vez que, historicamente, prêmios pagos nos portos e nessa primeira colheita, finalzinho de janeiro, início de fevereiro, no porto geralmente era maior. Você tem uma segunda função dessa dessecação, muitas vezes a lavoura tem a presença de ervas daninhas e o agricultor usa dessa estratégia dos produtos que você pode utilizar na cultura para você fazer o controle dessa erva daninha e facilitar, em si, a colheita, principalmente quando há a presença de ervas que podem atrapalhar muito e provocar, inclusive, levar para junto da colheitadeira o aumento da umidade de grãos, presença de impurezas, e depois receberá desconto lá na frente, na entrada do armazém. Outra situação, como nós estamos numa região que ela é produtora de semente de soja, e muitas vezes dentro de um talhão, devido a N fatores, presença de pragas, fertilidade, textura de solo diferente, faz com que alguns talhões ele tenham uma certa diferença, mesmo que o intervalo de plantio dentro do talhão tenha sido às vezes no único dia, você tem a soja chegando em diferentes times, né? Então, com isso, faz com que você promova aí uma padronização dessa colheita. Isso, uma região produtora de semente, é um dos fatores muito importantes e a gente usa muito dessa prática, principalmente para a produção de campos de semente. Esses são alguns dos fatores que podem levar a nós fazermos, então, as dessecações. Há quanto tempo se usa dessecar a soja, Henrique? É uma prática antiga? É uma prática nova? Não, é uma prática bastante antiga, né, que é feito isso, principalmente na época dos plantios de soja convencional, era muito comum nós fazermos essa prática da dessecação, principalmente para eliminação de plantas daninhas, né? Algumas ervas a gente tinha dificuldade de controle antes da chegada da soja RR, fazia com que era muito comum nós limparmos a área para facilitar a colheita e minimizar danos futuros, principalmente pensando na questão de aumento de umidade de grão, velocidade de colheita, né? Também áreas dessecadas você tem esse benefício.
E falei controle de plantas daninhas, né? E padronização de área. Então, essa é uma prática bastante comum. Uma diferença, né? Principalmente com a evolução da genética da soja que nós temos plantado atualmente, houve uma evolução dessa prática da dessecação, aonde nós tivemos que alterar os momentos corretos de se fazê-lo, tá? Então, antigamente a gente usava ela um pouquinho mais cedo, né, para fazer essa dessecação. Hoje, com a presença, principalmente de cultivares de soja de ciclo indeterminado e semi-indeterminado, esse período, esse time, essa escolha do momento da hora de fazer dessecação, ele alterou um pouquinho. Mas isso muito mais em função de uma evolução genética, né? E nós também não podemos esquecer que de 2 décadas para cá, a evolução do cultivo do milho de segunda safra tem sido intensa. E principalmente numa região como a nossa, onde o agricultor tem uma avidez incrível por fazer 2 safras, e 2 safras extremamente rentáveis, né? Principalmente com a cultura do milho subsequente à cultura da soja, qualquer dia a mais, ou vou usar um termo mais simples, uma chuva a mais que qualquer milho na segunda safra receba, representa em ganho ou manutenção da produtividade daquele milho. Então, se eu conseguir antecipar aí minha colheita e, ao mesmo tempo, plantio em 5 dias, 7 dias, que são um prazo bastante comum a gente ter essas antecipações, no período de plantio de segunda safra, é comum você pegar 2, 3 chuvas. E aí você sabe o quanto que isso pode interferir na produtividade do milho subsequente à cultura da soja. Henrique, como fazer essa tomada de decisão? Pois é, Divino. Posso te falar que há uns 8 anos atrás, nós falávamos em fazer a dessecação de soja. Olha, a soja chegou na fase, na cultura, quando estiver em R6.5, que é uma fase fenológica da cultura da soja, a gente já falava para o agricultor que dali para frente, se ele fizesse a dessecação, ele já não teria mais perda de produtividade. Com o avanço e com o aumento do volume de áreas plantadas, com sojas mais modernas, com ciclos cada vez mais precoces, nós passamos a observar que se nós fizéssemos essas dessecações nesses períodos, que aí eu já vou trazendo já para uma situação mais atual, muito cedo, você já passa a perder produtividade, né? Então, atualmente, mudou a época de se fazer essas dessecações. Hoje nós estamos fazendo, ou pelo menos indicando, principalmente para esses cultivares mais modernos, a realização dessa dessecação com a cultura da soja, pelo menos na fase 7.2, né? E não é tão difícil de se fazer a identificação quando a cultura, ou pelo menos quando 50% das plantas presentes em um talhão já estão nessa fase 7.2. Você falou de perda de produtividade. Essa perda, ela pode ser expressiva ou não? Pode sim. Pode sim. E essa perda, falar assim, ó, Divino, se você fizer uma dessecação muito antecipada, você vai perder tantos %. Olha, essa conta, ela não nós não podemos generalizar essa percentual de perda. Primeiro, região em que a região onde essa cultura se encontra, né? Porque a soja, ela tem comportamentos diferentes de acordo com as regiões em que você planta. Isso em termos de latitude e altitude. Latitude em relação ao paralelo do Equador e altitude em relação ao nível do mar. Então, a cultura tem dinâmicas diferentes, ela tem até ciclos, né, período da sua emergência, sua maturação, diferente em função da posição geográfica, né, onde ela se encontra. Outra situação de qual seria essa perda qual é o potencial de produtividade daquela cultura.
Então, por exemplo, eu posso ter a mesma cultivar de soja, plantada inclusive nas regiões próximas, mas uma onde está com potencial de 80 sacas e a outra está com potencial de 50 sacas. Se eu fizer um manejo de dessecação errado, para uma ou para outra, potenciais de perda. Então, é só uma questão só de interpretação, mas que ela vai ocorrer de formas diferentes quando você escolhe, sim, a época errada de se fazer. Agro e Prosa. E eu gostaria de focar um pouquinho no você falando do momento correto, desses estádios fenológicos da planta, Henrique. Como observar o momento correto olhando a planta, lá em loco? No passado, eu já vi agricultor fazer a dessecação na soja em R6. Uhum. Pô, o que é essa soja R6? Quando você está lá do terceiro nó, de cima para baixo, do último nó para o terceiro nó final, os grãos de vagem já estavam completamente cheios. Essa fase é R6. Só que ainda tem muita folha verde, tem muita matéria seca para ser acumulada nesses grãos. Os grãos estão com a quantidade de água enorme, então nós não podemos fazer dessecação nessa época. Uma época em que nós recomendamos, isso há um tempo atrás, pelo menos no mínimo uns 8 anos atrás, ainda tinha essa recomendação. Quando 50% das plantas do talhão apresentassem estágio R6.5, já poderíamos fazer dessecação que você não haveria perdas de produtividade. O que é esse R6.5? É quando 50% das plantas de um talhão já apresentam na sua haste principal pelo menos uma vagem com alteração de cor para amadurecimento. Essa é a fase R6.5. Nessa época, há um tempo atrás, nós já recomendávamos fazer dessecação. Hoje já não é mais. Hoje, as nossas dessecações nós recomendamos a partir do R7.2. Né? Então vamos lá. R7 ou R7.1, para ser mais prático. Quando 50% das plantas de um talhão apresentam pelo menos 25% das suas folhas já amarelecidas e pelo menos 25% das vagens na haste principal apresentando alteração de cor tendendo ao amadurecimento. Para essas cultivares mais modernas, Divino, ainda não é a fase correta. Por quê? Nós ainda temos muito fotoassimilado ainda presente nas folhas da planta de soja e que nós temos ainda que transferir isso para os grãos. Então, não é uma fase correta de se fazer. Onde praticamente você não tem perdas em você fazer a dessecação? É quando a cultura da soja está na fase R7.2, que é quando 50% das plantas de um talhão apresentam na haste principal pelo menos 50% de suas vagens já com alteração de cor, saindo do verde, tendendo à cor amarelada. Nessa fase, inclusive, nós já podemos ter presença de vagens já apresentando coloração de como se ela estivesse seca. A partir dessa fase, você pode fazer a dessecação. Aí, também nessa fase, nós vamos estar com mais de 50% das folhas da soja, aquelas que ainda não senesceram, ainda vão estar presentes na planta de soja, só que com cor amarelada, né? Aí você pode até me perguntar assim, não é, Henrique? Mas aí nessa fase, o quanto que eu estou antecipando? Eu não posso te afirmar de quantos dias nós vamos ter de antecipação. Por quê? Algumas coisas nós temos que levar em consideração. Primeiro, a condição ambiental. Vamos supor que eu faça a dessecação, né? E a sequência dos dias logo após a dessecação, eu tenha precipitações, temperaturas mais baixas, né? Dias mais frios e o tempo todo nublado. O meu ganho de antecipação, depois da aplicação do produto, ele vai ser longo. Então, eu não vou ter muitos dias de antecipação.
Ou seja, sol e calor é importante, então, para que haja uma antecipação maior. Ainda mais porque os produtos registrados para a dessecação, eles têm uma dependência muito grande de luz para que ele tenha o seu efeito. Então, quanto menor a presença de luz, eu vou ter um período mais longo para que ocorra essa senescência das folhas. As vagens ficam expostas ao ambiente para que ela perca, então, os grãos percam a umidade e você tem, então, a padronização para sua colheita, não só de umidade, enfim, mas de todos os benefícios que uma dessecação pode trazer. Já com a presença de luz, eu tenho uma ação mais rápida dos produtos, né, que tem registro para a dessecação da cultura da soja. Eu tenho uma senescência mais rápida das folhas, exposição mais rápida das vagens à luz do sol, maior perda de velocidade, maior a minha antecipação para que eu haja colheita, consigo fazer a colheita mais cedo, consigo fazer meu plantio da minha segunda safra mais cedo. Eu observei que em vários momentos você disse produtos que têm registro para serem utilizados na dessecação. Por que você deu essa ênfase tão grande todas as vezes que você falou? Divino, até parece que nós tínhamos combinado essa pergunta, hein? Mas... Não é. Essa ênfase ela é muito grande. Entenda o seguinte: recentemente, a Anvisa, Ministério da Agricultura, aboliu todos os produtos à base de paraquat. Uhum. E era o principal ingrediente ativo utilizado para a dessecação da cultura da soja. E também, o paraquat era o ingrediente ativo onde você tinha o maior número de empresas de posse da tecnologia de fabril desse produto para realizar a dessecação. Então, você tinha concorrência de mercado, você conseguia produtos com preços mais acessíveis para o agricultor. Com a saída, né, com a não permissão do uso mais de paraquat, ou pelo menos esse ano não se pôde mais fabricar paraquat, sobraram poucos produtos que possuem registros para essa prática na cultura da soja. Sobraram o diquat, né, e o glufosinato de amônia, que são os dois produtos que eu sei que têm registros. Henrique, outros produtos, se eu aplicar na cultura da soja, eu posso ter essa senescência mais antecipada das folhas e antecipação de colheita? Sim, pode. Tem produtos que têm esse potencial. Só que são produtos que não estão registrados junto ao Ministério da Agricultura para essa prática. E se eles não estão registrados, um dos motivos pode ser que esses produtos venham a trazer resíduo para dentro do grão e será levado depois para o consumo, quer seja humano ou animal, fabricação de óleos. Então, sobraria resíduo desses produtos. Não estou falando que eles deixam. Quer dizer, existe uma possibilidade, pode ser. Há uma possibilidade, por isso que talvez eles ainda não tenham sido registrados. Inclusive, tem produtos que são utilizados para a dessecação do algodão. Mas algodão é uma fibra, não é para consumo direto. Uhum. Nós, técnicos, temos que levar, né, técnicos e agricultores, temos que levar muito em consideração isso. E sempre, né, mas as empresas vão fazer análise e se encontrar resíduo, seu grão vai ser rejeitado. Aí é interessante porque hoje, mais do que nunca, né, Henrique, existe uma procura por produtos cada vez mais saudáveis, né? E a pressão internacional, principalmente em cima do Brasil, ela é muito grande, né? Então o Brasil está o tempo todo sendo observado. Os nossos produtos passam por muitas verificações em diversos países, né? Mas eu imagino, eu não vou falar por conhecimento de causa, mas eu imagino que qualquer produto hoje no mundo, para você levar de um país para o outro, tem passado por crimes muito rigorosos, né? A questão alimentar, todo mundo está levando isso em consideração. Outra coisa também que melhorou muito foi a qualidade dos equipamentos que fazem a mensuração desses resíduos
de um possível defensivo agrícola estar presente em um alimento. Então, essa evolução das tecnologias também estreitaram mais e também trouxe para nós, técnicos, uma maior responsabilidade na hora de gerar essas recomendações, né? Agora, para que o produto tenha registro, para que faça qualquer prática agrícola, passar pelo crivo do Ministério da Agricultura e da Anvisa no Brasil não é fácil. Então, se o produto tem registro, o consumidor final pode ter certeza que é seguro a utilização daquele produto dentro daquelas recomendações em que o produto é submetido para que nós possamos utilizar para N fins dentro da agricultura. Essa informação que você traz, ela é tão importante porque eu acho que muitas vezes o brasileiro ele não tem noção do quão rigoroso o Brasil é nessas questões, né? O Brasil é um dos países mais rigorosos do mundo. E o Brasil tem uma das legislações mais rigorosas para você colocar um novo ingrediente ativo no mercado brasileiro. E não só de rigor, de legislação, mas de rigor das instituições que analisam esses laudos, esses relatórios para ser submetido um produto para um registro, principalmente se for um ingrediente ativo novo. Modo de ação está até difícil de você ter um modo de ação, não está muito comum lançamentos de novos modos de ações junto aos defensivos agrícolas, mas pelo menos ingredientes ativos tem tido alguns produtos novos, e o rigor das instituições que cobram das empresas inovadoras esses lançamentos é muito grande. Isso, o nosso consumidor final pode ficar bem tranquilo quanto a isso. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. E houve um momento, Henrique, em que você falou da dessecação como estratégia de controle de plantas daninhas. Henrique, existem muitos casos de produtores que eles plantam em regiões diferentes. Para regiões diferentes, o momento de fazer a dessecação, ele pode influenciar ou não? Pode sim, Divino, pode sim. Entenda o seguinte, uma cultivar de soja, a mesma cultivar de soja, vamos supor, falando aqui da nossa região de Rio Verde, plantada lá no Planalto Verde, com altitudes próximas a 1.000 metros de altitude. E vamos pegar a mesma cultivar de soja, plantada aqui numa cidade vizinha nossa, Porteirão. Planalto Verde nós temos, a chance de nós termos dias nublados é maior, ou amanhecer com neblina é maior do que Porteirão, temperatura é mais baixa. Isso faz com que a cultivar de soja, a mesma cultivar, tenha comportamento comparado com Porteirão, com temperaturas mais elevadas, intensidade luminosa ao longo do dia mais intenso, fazendo muitas vezes com que ela tenha uma diferença de ciclo, inclusive. Regiões mais baixas, há uma tendência dela ter ciclo mais curto. Então, às vezes, eu só levar em consideração a data de plantio, o agricultor não pode levar em consideração. Eu tenho que ficar realmente olhando o comportamento da lavoura, tenho que estar olhando o comportamento de como estava o estágio fenológico da cultura exato para a tomada de decisão. Se ele for só partir para número de folhas amarelas ou dias entre data da emergência até a data em que ele pretende fazer a dessecação, dependendo da região em que ele estiver, ele pode cometer um erro gravíssimo de perda de produtividade, sim. Uma outra questão que eu acho que é bem interessante é o seguinte: a dessecação, ela ajuda na cultura do milho, que vem logo a seguir. Eu estou falando do milho porque é uma prática comum aqui da nossa região, do sudoeste goiano, né? Você já colhe a soja e planta o milho. Essa dessecação, ela ajuda nessa cultura que vem a seguir? Ela pode ajudar em muito, Bom, então vamos lá. Para cada dia que eu antecipar minha colheita, ou para cada dia que eu antecipar o plantio do meu milho de segunda safra, qualquer chuva que ele pegar, quer seja de 5, 10, 15 milímetros, sobre esse milho já plantado, nós,
sabemos que vai representar alguns sacos a mais de soja em relação àquele milho que às vezes foi plantado 2, 3 dias depois e que não recebeu aquela chuva. Isso já é de conhecimento prático nosso aqui da região. Então, há essa interferência. Se eu faço uma dessecação, mesmo que a minha lavoura não estivesse com presença de ervas daninhas, mas a partir do momento em que o solo começou a ficar exposto à luz solar, já dá um start para que muitas ervas daninhas entendam que eu não tenho competição, eu vou emergir. Vamos falar como se a erva daninha tivesse essa inteligência. Sim. Ela tem essa evolução, né? Essa evolução ao longo dos anos. Muitas ervas daninhas começam a emergir. O pouco desse ingrediente ativo que chegar nessa erva daninha, que começou a emergir com a presença de luz, com a senescência das folhas de soja, eu já tenho um controle dessas ervas daninhas. Então, eu já tenho a minha cultura do milho saindo no limpo, sabe? Sem uma mato-competição inicial. E isso favorece, inclusive, o manejo do agricultor um pouquinho mais para frente, dando uma vantagem, dando uma folga para ele trabalhar melhor o uso da sua maquinaria, já que nessa época do ano nós estamos dessecando, colhendo, plantando milho, dependendo da época em que já foi realizado o plantio, já tem as coberturas para fazer no milho, já tem o pós-emergente, já tem algum manejo de alguma praga, como cigarrinha, por exemplo, que nós temos que estar fazendo o controle. Então, veja, é uma época do ano, principalmente ali fevereiro e até a primeira quinzena de março, onde a atividade de uma propriedade rural em regiões que fazem a segunda safra é uma atividade bastante intensa e a equipe que irá ali trabalha tem que ter uma boa coordenação do que tem a fazer. Henrique, só para a gente finalizar, vamos fazer um checklist aí, quais são as principais informações que o produtor precisa, então, estar atento antes de fazer a dessecação? Vamos sim. Então, vamos lá. Presença de ervas daninhas, qual é o objetivo em que ele vai estar fazendo, né? E nisso também vai determinar qual a escolha do ingrediente ativo que ele vai trabalhar para fazer essa dessecação. Se presença de erva daninha, qual é a dose que eu vou trabalhar por hectare? Qual a estratégia que eu vou usar? Se eu vou trabalhar com aplicação aérea ou terrestre, para mim é indiferente, para mim as duas são eficientes, mas são coisas que ele tem que levar em consideração, porque se eu estiver fazendo com muita chuva ou não, e eu preciso avançar um pouco, às vezes o pulverizador não anda, e às vezes numa área aí com 3 horas de voo, um avião completa aquilo que às vezes um pulverizador levaria para fazer numa época mais chuvosa. São situações que ele tem que levar. Fora o amassamento, né? Mesma coisa. Se eu quero antecipar ou não, se eu sou produtor de semente, se eu quero fazer uma padronização da lavoura e ao mesmo tempo, que nós acabamos nem não comentando, mas a dessecação ajuda a você diminuir a porcentagem de grãos esverdeados, que é uma situação indesejada para o produtor de semente, né, que pode trazer complicações lá na frente, e a dessecação vai ajudar a minimizar isso. E o agricultor tem que ficar muito atento, Divino, mas bem atento se eu quero fazer a dessecação essa semana, e o meu objetivo com essa dessecação, em função do estágio fenológico em que a cultura se encontra, eu quero antecipar 5, 7 dias, como é que está o indicativo meteorológico para essa antecipação? Porque também eu dessecar e depois a minha cultura dessecada ficar tomando chuva, qual foi a vantagem que eu tive? Somente com gasto operacional e gasto com defensivo agrícola? Então, o agricultor tem que ficar atento a essas situações, a essas condições, para que ele possa fazer a sua tomada de decisão. Uma outra coisa que nós acabamos não comentando, né? Na seleção, na escolha, vou mudar, na minha identificação correta de qual estágio fenológico eu quero fazer a minha dessecação, qual vai ser o meu ganho? Então, semana passada, nós fizemos um treinamento com uma equipe de uma distribuição aqui em Rio Verde, onde nós fizemos uma cotação no dia, foi dia 22/1/2021. A saca de soja de 60 quilos, naquela data, pelo AgroLink,
estava a R$ 153 aqui em Rio Verde. A saca de milho estava a R$ 62. Aí eu peguei o dado de um experimento que nós fizemos aqui da Teste Agro, avaliando a dessecação em R6, R7.1, R7.2 e R7.3. E fomos avaliar a produtividade da soja. Nós tivemos uma avaliação da maior para a menor produtividade, a menor produtividade, aquela que foi feita no estágio errado, R6. No R6. R6, foi estágio errado. 47,5 sacos de soja. Aonde nós fizemos no time correto, 7,2, foi 58,9 sacos de soja. Olha, 11 sacas de diferença. Mais de 10 sacos, 11 sacos de diferença, correto? Isso em soja. Fazendo as contas pela receita que a soja deu, né? Fazendo a receita que a soja deu e fazendo o valor daquela receita dividido pelo saco de milho do dia, o valor do saco de milho do dia, a diferença foi da maior produtividade para a menor produtividade. O milho plantado naquele intervalo de ganho de tempo, e esse intervalo eu coloco entre aspas, porque se eu fiz ele em R6, eu não tenho aquela antecipação como eu acho que eu teria, o milho teria que produzir a mais por hectare 28,1 sacos. Que isso? Olha a conta que o agricultor tem que fazer e ele saber exatamente a tomada de decisão para quê? Depois, a cultura subsequente, eu não tenho que repor a rentabilidade de um erro feito na soja. Você vê que interessante? São as contas do dia a dia da agricultura, né? Quem está no agronegócio, ele tem que estar atento a todos os detalhes. Henrique, nós chegamos ao final do nosso tempo. Eu agradeço imensamente as informações que você trouxe. Muito obrigado mais uma vez por participar conosco. Ô, Divino, eu que agradeço a oportunidade. Um feliz final de tarde a todos os nossos ouvintes. Um abraço, Divino. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.